Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição dessa segunda-feira, 19 de maio, do Tempo e Dinheiro. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No Tempo, nós começamos a semana com alerta de chuvas intensas lá no Rio Grande do Sul. Continuamos também com essa chuva mais forte na região norte do Brasil e também no litoral da região nordeste. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar todas essas informações. E além disso, nós começamos a semana também de olho nas atualizações sobre gripe aviária aqui no Brasil. Já temos um levantamento do governo falando de perdas, estimadas ali próximas de 200 milhões de dólares por mês, com a suspensão das exportações de carne de frango para mais de 10 destinos. Ao longo dessa edição, a gente vai trazer mais informações também a esse respeito. Mas para começar muito bem, já que nós falamos de clima, vamos para São Paulo conversar com Sérgio Braga e saber como é que está o clima também lá em São Paulo. Então, Sérgio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira com 26 graus. Ontem chegou a bater 30 graus à tarde aqui na capital paulista. O tempo segue firme, não há nuvens, bem limpinho o céu e essa deve ser atuada pelo menos nos próximos dias. A temperatura, será que já considera-se um veranico aqui em São Paulo? Mas olha só a previsão, inclusive, do tempo da CNN, falando que São Paulo vai ter uma semana com clima instável, possibilidade de chuvas, mas nessa segunda-feira, pelo menos aqui na capital paulista, os tempos seguem firme nesse momento, mas tudo pode mudar a qualquer momento, Fernanda. Já vou dar um spoiler aqui para você, viu, Sérgio Braga? A partir de quinta-feira. Quinta-feira a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar algumas chuvas aqui. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Mas para começar muito bem a edição de hoje, bora chamar a nossa bandeira aqui, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, a sua força produtor rural. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira está no ar. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Mercadão da soja começou a semana de lado, Tava levemente positivo, depois passou para levemente negativo. E aqui no Brasil, segue de olho, um olho no dólar, outro no Chicago. Mas o ritmo dos negócios ainda é lento na soja. E milho sentindo o baque. Segura a gripe aviária aí, João Batista. Questão que está pressionando até o milho, o pessoal está assustado, o comprador do milho saiu do mercado. Tudo indica que é mais pressão de baixa no milho, já no Tempo e Dinheiro. Destaque da semana vai ser o quê? A chuva ainda forte no litoral do Nordeste, principalmente ali entre Recife e Maceió. Uma frente fria passando aqui no sul, mas não é muita chuva, e a secura normal do Brasil Central. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo começa a semana pressionado com negociações abaixo dos R$300 por arroba na B13 no mercado físico. Tudo isso fazendo ainda um resumo, um balanço dos impactos que devem ocorrer
no segmento de proteínas animais a partir da gripe aviária registrada no Rio Grande do Sul. E qual vai ser o impacto no preço do milho? Daqui a pouco a gente traz essas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda. Muito bom, eu já vou chamar Sérgio Braga aqui de novo conosco para a gente fazer o nosso giro das cotações, saber, na verdade, como é que nós iniciamos a semana, principalmente quando a gente olha os preços lá no mercado internacional, e a gente também vai falar de pecuária. Então, Sérgio, com você. Teve uma notícia internacional divulgada no final de semana daquela agência de classificação de risco, a chamada Moody's, que rebaixou a nota de classificação de risco dos Estados Unidos de 3A para A mais A minúsculo, né? Uma classificação que eles consideram lá com relação ao endividamento, né? As condições da própria economia dos Estados Unidos. De alguma forma, isso impactou no mercado em outros países, principalmente na Ásia, com a abertura das negociações das bolsas por lá. Mas o mercado está se ajustando ainda também a essa informação. Mas vamos começar pelo giro do mercado da Bolsa de Chicago, também Nova York, mostrando que a soja nesse momento tem queda, $10, 48,75 de 0,12%. Esta é a soja negociada em Chicago. O milho sobe 0,25% a ali com a conexão do Sérgio, vamos às cotações aí também para a gente acompanhar agora na tela aí, conforme o Sérgio estava falando, a gente tem soja lá em Chicago caindo 0,08%, mas como o Sérgio falou, o mercado está se ajustando. A gente tem o milho, o trigo também trabalhando em campo positivo lá no mercado internacional, Bolsa de Chicago. Enquanto isso, quando a gente olha para Nova York, a gente tem o café subindo mais de 2% nesse instante. Temos o açúcar também trabalhando em alta, 0,34% a 17,58%. Algodão também em campo positivo, mais de 1%, mercado com 65,63% nesse instante. Petróleo com leve alta, 0,15%. E nós temos o ouro também em campo positivo. Além disso, nós temos dólar também, Gleidson, para compartilhar. Dólar caindo 0,42% nesse instante, R$ 5,63. Temos a Ibovespa na contramão aí trabalhando em alta, em mais de 139 mil pontos, subindo 0,48%. E enquanto isso, a gente vai olhar também os preços da soja. A gente tem o vencimento julho 25 a 10,48, caindo 0,15% nesse instante. E nós temos também o preço do café arábica já para compartilhar. Mercado subindo mais de 2% nesse momento a 374,03. Sérgio Braga conosco. Sérgio, tudo certo? Tudo certo. Essa variação de temperatura durante a madrugada, frio, durante o dia quente, Sim. Tempestade solar, brincadeiras à parte, mas deu um sinalzinho aqui, uma queda na minha internet, isso, lógico, óbvio, foi visto por todo mundo, mas a gente dá continuidade aqui nas cotações, mostrando exatamente sobre essa questão do boi gordo, né, que diante dessa pressão já sazonal, que ocorre normalmente nesse período de maio, né, vai até meados ali de junho, a gente tem aí o mercado se posicionando também com a pressão da gripe aviária, por incrível que pareça, está respingando também no mercado de proteína animal. Está aí, abaixo dos R$300, maio 297,65, recua 0,15%, junho 299,35, 0,27%, julho 308,50, 0,68 de queda, e agosto 313,10. Portanto, maio e junho na B3 abaixo dos R$300 por arroba. Mercado físico hoje, que teve 12 praças entre 32 pesquisadas pelo Scott em queda, mas aí São Paulo, Barreto, Saracatuba, R$303, aliás, R$303, aí nós vamos para a tela falando sobre o oeste da Bahia, 295,50, Tocantins ao sul, 278, Tocantins ao norte, 279, região sudeste, Rondônia, R$263. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o mercado do boi gordo, inclusive atualizando os preços da arroba no Rio Grande do Sul, que são cotados em quilo.
Daqui a pouquinho, Isabela também, Isabela Camargo, da HN Agro, conosco, e informações direto do CPEA, nessa edição do Tempo e Dinheiro, que conta com uma entrevista especial também, Henrique Iglesias comentando o que está acontecendo, quais impactos em relação a esta gripe aviária no mercado como um todo. Nós vamos falar sobre as proteínas animais, lógico, sobre os prejuízos, mas também falando sobre os preços do milho diante dessa situação. Daqui a pouquinho, né, o Iglesias conosco, falando exatamente dos impactos da gripe aviária no setor de proteínas animais e também no setor de grãos. Fernanda. Isso mesmo, Sérgio Braga. Daqui a pouco você volta com todas essas informações pra gente, mas a gente dá sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira com o nosso convite super especial para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Então, a gente tem um recadinho especial do João Batista Olive para vocês. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. Esse é o convite especial para vocês se inscreverem também no curso do professor Maurício Bellinello. Mas a gente tem um outro convite especial também, ó, número na tela, inclusive, para vocês participarem do Clube do Tempo e Dinheiro. É só enviar uma mensagem para esse número na tela, 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco e, claro, terem acesso a várias informações a respeito do clima, as análises e tendências de mercado também, os preços atualizados ali em tempo real e também os valores dos prêmios. Tudo isso para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Então não perca tempo, envie uma mensagem para esse número na tela, confirmando 19998132915 e nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Custo do confinamento sobe em abril, mas rentabilidade ainda é positiva, segundo o CPEA. O avanço nos gastos com alimentação e valorização do boi magro influenciaram alta dos custos. Preço dos ovos cai com demanda fraca e pressão por descontos, aponta o CPEA. Mandioca CPEA. Cotações variam pouco na semana e a maior parte dos produtores segue priorizando as atividades de plantio. Feijão CPEA. Preços seguem com variações distintas. Cebola CPEA. Cotações catarinenses reagem neste fim de safra e os aumentos ultrapassam os 40% na semana. E claro que nós também estamos de olho e acompanhando as informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo. No jornal o Globo, gripe aviária. Governo investiga possíveis novos casos no Rio Grande do Sul e Tocantins. No Investing, Rio Grande do Sul declara estado de emergência em saúde animal para gripe aviária e inicia vistorias. Do Globo, Coreia do Sul suspende importação de frango brasileiro.
No Notícias Agrícolas, União Europeia suspende importações de carne de frango do Brasil após caso de gripe aviária. Do Correio do Povo, ainda sobre a gripe aviária, o impacto em exportações pode chegar a 200 milhões de dólares. Da CNN, fraude no INSS. A associação fazia descontos até 180% acima do autorizado, diz a Polícia Federal. Da CNN, fraude no INSS. Quase 1,5 milhão de pessoas já pediram reembolso. Da revista Exame, dívida dos brasileiros sobe e já corrói 27% da renda, o maior patamar desde o início do Desenrola. Da Jovem Pan, recorde de inadimplência no Brasil. Dívidas somam quase 170 bilhões de reais. Da Folha de São Paulo, Venezuela ignora cobranças do Brasil por acerto de dívida bilionária. Da Gazeta do Povo, calote bilionário da Venezuela ao BNDES. Brasil cobra, mas negociação emperra. Do Metrópolis, comandante 4 estrelas dos Estados Unidos chega ao Brasil e se reúne com o Ministério da Defesa. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Nosso primeiro destaque de hoje da Folha de São Paulo, falando de tempestades que podem afetar a região norte, região nordeste e sul do Brasil nesse começo de semana. Inclusive, nós temos alerta do INMET para essas regiões de chuvas intensas. No restante do Brasil, a gente começa a semana sem possibilidades de chuva, né? Sem grandes volumes de chuva previstos também. A gente vai detalhar essas informações. Já na revista Oeste, nós temos previsão do tempo. Semana começa com chuvas intensas pelo Brasil. Inclusive, na região norte, por exemplo, parte do litoral está em alerta vermelho já na manhã dessa segunda-feira. A gente já vinha falando disso desde a semana passada e, inclusive, com essa previsão de acumulado de chuva para algumas regiões do Nordeste, podendo ultrapassar até 100 milímetros também até o último domingo. E por falar também em chuva forte, temporal, nós temos alguns registros também lá do sul do Paraguai, que sofreu também com temporais ontem à tarde, domingo, lá no departamento de Itapuã. Vejam algumas fotos, realmente queda de árvore, vários prejuízos também nessa região, para a gente ficar de olho e monitorar também. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês aqui. Inclusive, além dessas imagens, a gente tem uma informação da Gazeta do Povo também para compartilhar aqui, falando do governo Milei, que mobiliza então forças armadas e segurança após inundações na Argentina. Então, prejuízos lá no Paraguai, prejuízos também na Argentina. Inclusive, só para a gente reforçar, essas fortes chuvas atingiram a província de Buenos Aires e provocaram inundações na região central da capital argentina. As tempestades concentradas nas zonas norte e oeste do território entre sexta e sábado forçaram a evacuação de cerca de 2.000 pessoas, segundo as autoridades locais. Então, esse é o retrato também: chuva forte, inundação lá na Argentina e prejuízos também lá no sul do Paraguai por conta dessa chuva no final de semana. E agora a gente vai mostrar como é que estão as chuvas no Brasil nesse instante, que são as informações do NOAA, as imagens de satélite, a gente já na tela aí para vocês. Nesse instante, nós temos algumas chuvas ainda ali no estado de Santa Catarina, passando pelo estado do Paraná também. Lembrando que nós começamos a semana com esse alerta de chuva mais forte e intensa no Rio Grande do Sul. Região norte do Brasil continua chovendo, inclusive, nesse instante. E nós temos também algumas chuvas para o litoral da região nordeste. Esse é o nosso principal destaque para iniciarmos essa semana. Mas claro que a gente está de olho nessa chuva mais estendida e a gente vai ver como é que fica a previsão climática para o Brasil nos próximos dias a partir de agora.
Chuvas previstas para o Brasil do dia 20 ao dia 26 de maio e entre terça e quarta-feira, 20 e 21, nós teremos chuvas na região sul do Brasil, principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina também e em algumas localidades do estado do Paraná. Enquanto isso, nós vamos continuar acompanhando chuvas no litoral da região Nordeste e, além disso, chuvas também concentradas na região norte do Brasil. A partir de quinta e sexta-feira, dias 22 e 23, nós teremos ainda chuvas em Santa Catarina, no estado do Paraná e também chuvas no litoral da região Nordeste, que persiste até sábado, dia 24 de maio. A partir do dia 25, domingo, essa chuva ela começa a reduzir na região sudeste e ela vai ficar mais concentrada ainda na região norte do Brasil. Na próxima segunda-feira, dia 26, nós vamos iniciar a semana, então, com chuvas concentradas na região norte, ainda no litoral da região nordeste e boa parte do centro-sul sem chuvas. E claro que para complementar essas informações, nós temos a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Acompanhe aqui o nosso canal, tem os diversos vídeos, inclusive aqui a atualização da Laninha e os que também seja membro, onde também tem vídeos só para os membros. E temos aqui, no destaque que a gente falou, no sul do Brasil a chuva vai pegar agora o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Alguma coisinha já tem hoje, principalmente terça, quarta, quinta e sexta, vai ter uma certa instabilidade aqui, mais entre Santa Catarina e Paraná. O Rio Grande do Sul já começa a melhorar ali na quarta e quinta, fica bem próximo a Santa Catarina. Não é aquela maravilha de chuva, mas vai ajudar bastante. Pegando também aqui, metade sul do Paraná, a metade norte é pouca chuva. Mato Grosso do Sul praticamente quase nada. Alguma coisinha hoje ou amanhã, se tiver. São Paulo também, o centro-oeste e o sudeste, tempo seco. No interior do Nordeste, tempo seco, e aqui, a Cealba, principalmente a Aracaju, e mais ainda Maceió, Recife e João Pessoa, mas principalmente esse trecho aqui, que pode ter uma chuva mais forte nessa região aqui, Aqui pode passar dos 100 milímetros, 150 milímetros ou mais, entre hoje até sexta-feira. Melhora também a situação aqui, no centro-norte do Piauí, o Ceará, o Elefantinha, Paraíba, o semiárido do Pernambuco, também vão ter algumas chuvas na saideira da estação chuvosa. E no norte, aquelas chuvas normais da linha do Equador para cima. Nos 15 dias, até o dia 2 de junho, nós temos boa chuva aqui ao norte do Equador, praticamente nada no coração do Brasil, melhor aqui no sudeste, sul, sudoeste e oeste do Mato Grosso do Sul. Toda essa região deve ser uma frente fria que deve avançar ali pelo dia 28, 29 mais ou menos. Também pode trazer alguma chuvinha aqui no sul e oeste do Mato Grosso, semana que vem. Extremo sudoeste do Goiás, São Paulo também, Rio, Espírito Santo, algumas áreas aqui de Minas. E continua indicando uma boa chuva aqui nessa quinzena. Litoral da Bahia, Cealba, sul e leste, centro-leste de Pernambuco, boa parte da Paraíba, Elefantinho, Ceará, norte do Piauí e centro-norte do Maranhão, e aqui para o norte. E no sul também a chuva ganha corpo. Nós vamos ter chuva nessa semana, dá uma trégua, depois vem chuva ali por 27, 28, 28, 29, uma frente fria passa trazendo chuva e depois uma bela queda na temperatura. Na anomalia, o destaque mesmo é aqui, bem acima do normal na Cealba, pegando Sergipe, principalmente Alagoas, Pernambuco, uma parte da Paraíba, Elefantinho, uma boa parte do Ceará. O resto do Brasil, de normal abaixo da média. No sul, também fica abaixo da média, uma mescla de abaixo e acima da média, mais ou menos equilibrado. Mas continuamos tirando do norte do Rio Grande do Sul para cima, continua precisando de chuva. Na temperatura, está aqui, vamos ter uma parte da semana quente, só que é um calor de tarde. As madrugadas continuam frias aqui, toda essa região aqui do Mato Grosso, sul do Brasil, São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, inclusive várias cidades aqui do sul de Minas tiveram mínimas entre 2 e 5 graus, alguma geada na Mantiqueira. Também fez frio aqui no sul do Rio Grande do Sul, cidades ali como Erval Velho, por ali, chegou a 5, 7 graus. E aqui também fica fresquinho, abaixo do normal. E está indicando que
provavelmente teremos uma mudança assim brusca de temperatura na semana que vem, a partir do dia 27, 28 no sul do Rio Grande do Sul, 28, 29 Santa Catarina e sul do Paraná e do dia 29 ao começo de junho, pegando todo o centro-sul do Brasil. Pode ser que seja a primeira grande massa de ar frio avançando pelo Brasil, trazendo geadas não apenas nas áreas tradicionais, fora das áreas tradicionais aqui do sul, e uma chance pequena no extremo sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Então vamos ter uma queda brusca da temperatura na semana que vem. Cai agora. Quarta, quinta e sexta faz um pouco de frio aqui no sul, mas nada demais. Então, alguma chuva e mudança na temperatura. Sudeste e centro-oeste, frio de manhã, calor à tarde. Acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever e no Tempo e Dinheiro também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Algumas informações importantes aí do Coutinho, ó, chuvas ainda nos próximos dias nós deveremos acompanhar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no estado do Paraná. Lembrando que no Rio Grande do Sul é mais no centro-norte do estado. Nós teremos no centro-oeste e no sudeste ainda tempo seco nos próximos dias. E aí sim, a partir do dia 27, 28 e 29, uma nova frente fria, chegada de uma nova frente fria no sul do Brasil, trazendo chuva novamente e também queda nas temperaturas, então a partir da próxima semana. Enquanto isso, a gente vai acompanhar na faixa central do Brasil essas temperaturas mais elevadas, principalmente no período da tarde, segundo ainda Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Bom, importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui, ó, olhando os comentários na nossa transmissão aqui no YouTube. Nós temos o Miguel Neto falando boa tarde, JB e todos, aqui de Buritizeiro, sol com poucas nuvens. A Fabiana Silveira sempre conosco falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 18 graus Celsius, sol entre nuvens, bom começo de semana para todos nós. O José Ruiz, atualizando as informações direto de Novo Biratã, lá no estado de Mato Grosso, 31 graus Celsius nesse momento, sem chuva também, lá no estado de Mato Grosso. E o Clélio Montini falando boa tarde a todos do agro. Tempo bom, céu de brigadeiro, 25 graus em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná, também para a gente ficar de olho. Muito obrigada pela participação de todos vocês e podem continuar enviando as mensagens aqui, que eu estou sempre de olho aqui nas mensagens de vocês. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e também mercado do milho, principalmente agora com esse foco aí de gripe aviária aqui no Brasil. Informações para Vlamir Brandalize. Então, é um instante só. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você.
Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. Estamos de volta com Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 19 de maio de 2025. O nosso assunto agora é soja e também o mercado do milho. Mas antes de chamar a Vlamir Brandalize, a gente vai mostrar os preços. Começando com a soja, lá na Bolsa de Chicago, vencimento julho 25, caindo 0,10% nesse instante, a 10,49. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. Julho 25, então, a 10,48, caindo 2 pontos. O agosto, a 10,45,50, caindo 0,75%. O setembro, 10,29,50, está ali na estabilidade. E o novembro 25, a 10,36,25, subindo 0,75% nesse instante. Temos os preços também aqui na Bolsa Brasileira. O julho 25, a 23,17, subindo 0,13%. E nós não temos referências nem para o agosto, nem para o setembro. Assunto, então, para Vlamir Brandalize. A gente vai acompanhar a partir de agora as notícias da soja. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Semana começando com chuva no Paraná, chovendo em Curitiba. Choveu à noite e continua chovendo. E o frio, Vlamir? Continua frio? Não, aqui tá uns 16, 17 graus, tá um calor. Nem é frio, 16, 17 nem é frio. Ô Vlamir, pra gente falar de mercado também, como é que a gente inicia essa semana, né? Desde semana passada a gente estava falando, olhando principalmente para Chicago, mercado esperando alguma novidade, China aparecer ali, mas por enquanto nada. Então, continuamos ali esperando China e olhando também a safra norte-americana? Pela manhã o mercado tava positivo, né? 3, 4 pontos de alta, porque teve venda de farelo americano para Filipinas. Então acabou ajudando, né? Farelo em alta ajudando a soja. Agora o mercado meio acomodou, porque saiu o relatório dos embarques semanais e nada da China, né? Não apareceu China e os embarques de soja foram fracos aí na última semana. Então isso que está movimentando tecnicamente, né? Vamos dizer assim, essa leve queda desse momento aí. Mas não quer dizer que vai seguir assim, né, até o final do dia, porque no Brasil também o dólar não está flutuando, então é um fator aí que pode trazer até um leve apelo aí no fechamento do dia com leve pressão de alta, talvez lá no final.
A boa notícia continua sendo que o suporte 10,20 aí no setembro está garantido. Agora pela manhã, a maior parte do tempo ele trabalhou acima de 10,30, 10,31, 10,32. Agora está um pouquinho abaixo de 10,30, né? Então ele está segurando numa situação boa, né? A hora que começar a aparecer alguma notícia nova e positiva de demanda principalmente, ele vai trazer um apelo para esse setembro voltar a subir. Acredito que ele para frente volte aí perto dos 10,5. Não, talvez não no curtíssimo prazo, porque ele vai depender de China voltando. China ainda cautelosa, não teve indicativo nominal de compras chinesas ainda desde o acordo do começo da semana passada. E o mercado esperando aí alguma notícia nova de clima, né? Por enquanto o clima andando bem. Agora no final da tarde tem o relatório de plantio, que deve vir acelerado aí já com mais de 80, 85% da safra plantada, então já indo para a reta final. Isso traz uma condição aí do mercado andando meio de lado, né? Dá para dizer que ele está andando de lado aí. Nesse momento ali, se olhar só o novembro, né, com leve apelo positivo, mas ele está sustentando, né? Isso é importante sustentar agora, porque na próxima semana e nas próximas nós vamos entrar no mercado climático efetivo da safra americana, e qualquer movimento de temperaturas em crescimento e de falta de chuvas pode trazer um apelo positivo para o mercado. Nos últimos dias, a única coisa que apareceu ali no meio oeste americano foi chuvas torrenciais em forma de tornado, causando estragos em alguns locais, mas tornado efetivamente não mexe no mercado, né? Porque quando ele pega uma faixa pequena. É mais ou menos quando acontece aqui no Brasil chuvas de granizo. Ela pega uma faixa e não tem uma importância grande. Lá nos Estados Unidos também teve chuva de granizo, também não teve importância. E os tornados, eles acabam sendo mais prejudiciais às cidades efetivas do que as pequenas faixas de lavouras que pegam. Então, começou a temporada dos tornados para eles lá, mas para nós o ideal é começar a temporada da seca e com calor. Daí fica mais movimentado o mercado. Enquanto isso, Vlamir, a gente tem o mercado começando essa semana na calmaria, como o senhor costuma falar, então, esperando uma novidade. É basicamente isso. Lá sim, lá fora sim. E aqui dentro nós temos o produtor precisando de caixa, né, Fernanda? Sim. Então, aí temos aí uma pressão de venda, começou a semana, tem negócio fluindo, de manhã o pessoal comentou em negócios. O produtor está recebendo muito parecido com a semana passada, os valores, né? Então não teve grande variação em relação à semana passada, mas está melhor que há 2 semanas atrás. Então o mercado é um pouco melhor do que era naquela semana que muitos precisavam vender, né? Aquela semana até o dia 8 ou 9 que tinha dívidas. E agora os produtores têm dívidas na semana que vem novamente. Então estão aproveitando vender agora porque muitos estão conseguindo 2, 3, 4 reais melhor do que foi no começo do mês. E com isso os negócios voltaram. O pessoal já não acredita, o produtor já está mais consciente que não acredita em disparada de cotação de soja, justamente porque plantio americano andando, vai indo tranquilo, não tem problema de clima nesse momento. Dólar no Brasil aparentemente deu uma acomodada. E os prêmios, eles estão muito próximos de uma estabilidade. Agora, nesse momento, pararam de cair, mas também não estão subindo. Automaticamente o produtor está olhando e não querendo deixar aí para a última hora das dívidas, né? Que a dívida, a maior parte é na semana que vem. Automaticamente a semana vai ser de negócio. Aparentemente o produtor está um pouco mais receptivo para as negociações e tudo indica que sim. O comprador quer sorte principalmente para julho e agosto em diante na exportação, porque a ponto que agora maio está tudo fechado, os navios, junho também não tem muito espaço para embarque novo. E daí sobra espaço para embarcar julho, agosto, setembro. Comprador quer as posições lá na frente. Daí paga mais, né? Hoje no Porto, só para dar uma ideia, o agosto está pagando 141. E quem precisa pegar o caixa agora, o maio está pagando 134,50. Então veja a diferença. Está dando... Deu 134,50 para 141. Uma diferença de R$ 6,50, né? Então, é uma diferença grande, né? O produtor não pode segurar e também muitos produtores olhando assim, não, mas são 4 meses para frente, juros de 1,5% a 2% ao mês.
acaba não compensando segurar, é por isso que estão vendendo aí, porque não acredita em grandes variações e prefere até às vezes deixar um pouco do dinheiro no mercado financeiro aí, ganhando esse juro, do que esperar uma possibilidade de alta, e se o clima americano seguir favorável, o mercado tende a ficar mais estável, né? Então daí essa alta talvez nem venha, né? Uhum. Ô Vlamir, o senhor falando então que a gente começou a semana um pouco mais movimentada com negócios aqui no Brasil, até porque o produtor tem essa dívida para quitar. Mas só para a gente fazer um balanço de semana passada, que a gente estava falando isso ao longo da semana também, como é que a gente fechou semana passada? O produtor conseguiu negociar um pouco mais ali na sexta-feira? Olha, teve alguns negócios, mas a semana em si fechou fraca de negócio para a semana, né? Porque foram mais ou menos 1 milhão de toneladas negociadas. Quem olha nominalmente é um grande volume. Mas na questão, se a gente olhar pela época, ele ficou abaixo da semana anterior. A semana anterior tinha sido 1,5 milhão de toneladas. E abaixo da semana também de dívidas, que foi a primeira semana do mês ali. Então, é uma semana que foi fraca, porque o normal seria umas 3 milhões de toneladas na semana. Então ficou 1/3, porque a cotação tinha acomodado, o produtor esperava alta e daí veio a bomba negativa, que foi a forte queda do petróleo. E aí levou todo mundo para baixo lá em Chicago, acomodou o mercado brasileiro, o dólar não ajudou. E aí o produtor foi segurando, né? Grande parte dos produtores tem dívida no final do mês, não, vou deixar para vender a semana que vem. E é o que a gente está vendo agora. Eu acredito que essa semana, em função da necessidade do produtor, nós vamos ver aí umas 2 milhões de toneladas ou até mais, aí talvez negociadas para o pessoal fazer caixa aí para pagar as contas que tem em aberto aí para esse restante de maio, né? Eu acho que vai andar, mas nem por isso vamos ver grandes variações. De princípio, calmaria, o mercado está muito calmo, né? Se não tiver flutuação de dólar e Chicago seguir nesse rumo que está, é difícil de ter alguma flutuação importante no curto prazo, né? Porque ainda continuamos naquele mercado de safra, né? Aquele mercado de terminando colheita e produtor precisando vender. E aí o mercado não reage muito, né? Nesse momento, dinheiro está caro, o custo do capital de giro para o pessoal comprar é alto. E automaticamente a gente não está vendo pressão de compra da indústria, que está trabalhando com o que tem em casa. E o exportador só quer para o meio do ano. Então veja, tudo o que está acontecendo nesse momento de mercado efetivo não são a favor do produtor. Eles são fatores que limitam cotações, né? Dá para ver o spot Porto, 134,5. Pega o agosto, 141. A diferença é grande, mas não está girando muita coisa. Quem está comprando para embarcar na exportação em agosto e setembro. Ô Vlamir, ainda assim, a orientação para o produtor, apesar desse valor, 134,50, vende? Se precisa negociar, se precisa quitar aquela dívida, vai fazendo essa venda aos poucos também? Eu acho que o produtor precisa de caixa, ele tem a alternativa de vender, né? No caso aí, porque o milho também despencou muito. Sim. Aquele produtor que tem feijão e soja, né? Hoje pela manhã o pessoal estava comentando, e alguns aqui comentando no escritório, que teria soja e feijão nesse momento para vender. Talvez segurar o feijão seja mais interessante e vender a soja agora e deixar o feijão para vender na próxima semana, ou no começo de junho, que são períodos de boa demanda e pode valorizar. É essa situação. Para aquele que só tem soja e precisa fazer caixa para pagar a conta, ele teria que pensar nessa semana. Talvez amanhã até o mercado pague melhor que hoje, né? Porque até começo de semana ainda tem notícias para vir, pode ser que a China compre alguma coisa, mas daí para baixo é muito difícil ir, e para cima precisa notícias novas, né? Por enquanto não temos notícias novas, mas precisa alguma novidade para dar fôlego, para uma melhoria pequena que seja lá em Chicago. Ô Vlamir, esse é o caso da soja, né? No milho nós tivemos uma notícia nova que não foi nada favorável. Então já queria chamar a nossa vinheta do milho para trazer um pouquinho desse cenário e luz também para os produtores e consumidores de milho nesse instante. Então vamos às notícias do milho, um oferecimento da ferramenta Inovipab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural.
Preços do milho lá na Bolsa de Chicago, a gente tem o mercado trabalhando com leves altas entre 2 e 3 pontos nesse instante. O julho, então, a 4,46, o setembro a 4,25 com 25, o dezembro 4,38 com 75 e o março 26 a 4,53 com 50. Aqui no Brasil, as nossas referências, nós temos o julho aqui na Bolsa Brasileira B3 a 62,29, subindo 0,39%. O setembro a 63,32, mercado caindo mais de 1%. Novembro a 67,14, também trabalhando em campo negativo. E o janeiro ali bem próximo da estabilidade a 70,40. Vlamir Brandalize, antes da gente falar aqui do mercado brasileiro, só olhando um pouquinho para Chicago, nosso destaque ainda, os investidores e todo mundo acompanhando realmente esse plantio bastante acelerado lá nos Estados Unidos? No caso do milho, o mercado já absorveu que no relatório hoje à tarde vai estar bem avançado, né? Já indo para os estados ali do meio do cinturão para cima. Se a gente pegar lá a parte de Illinois, de Iowa, as Dakotas, Minnesota, estados muito importantes no milho, já devem estar indo para mais de 90% plantado. Alguns produtores já nos apontando em Iowa, que tinha fechado o plantio no fim de semana. Ele está fechando dentro da janela ideal, que a janela vai até amanhã, né, que é dia 20 de maio. Quem planta até dia 20 de maio, normalmente tem as melhores produtividades por lá. Então, isso o mercado já absorveu. O que o mercado está olhando agora? Ele está começando a voltar aos fundamentos, né? A safra americana, em princípio, está sendo plantado na hora certa. O clima, por enquanto, veio tranquilo. Uma grande questão, está tudo concentrado em 4, 5 semanas, toda a safra americana de mais de 38 milhões de hectares. Então, se tiver algum problema climático ali no mês de julho, vai causar um impacto grande na produtividade. Por enquanto, não tem nada previsto. Por que o mercado hoje está com leve alta? Pelos fundamentos dele mesmo, porque o milho nessa safra, ele tem uma produção aí projetada de 1 bilhão 220 milhões de toneladas. E tem uma projeção mundial de demanda de 1 bilhão 250. Então tem um déficit perto de 30 milhões de toneladas. Então isso continua sendo o fator que pesa, porque vamos consumir praticamente 30 milhões de toneladas dos estoques mundiais. E vamos para o novo ano com um déficit novamente, porque a safra projetada que agora está sendo plantada no hemisfério norte, ela se mostra com um déficit mínimo aí de 10 milhões de toneladas. Então é mais queda de estoque. Por isso que o mercado está sustentando bem aí o setembro acima de 4,20 ali em Chicago. Se a gente olhar os meses de 2026, eles já estão acima de 4,50. Então, o mercado do milho ele vai tentar se posicionar depois que passar o plantio americano mais perto do 4,5, começando a olhar para 4,60, 4,70, ele tem fundamento positivo dele mesmo, porque com o passar dos dias, o efeito petróleo negativo que teve na semana passada vai perder forças. E automaticamente nós vamos ver o milho pelos fundamentos dele. E os fundamentos dele são bons. Mesmo que a safra brasileira é uma safra grande, vai ter mais milho para exportar, tudo isso pesa. Mas no momento eles nem deram bola. Pode ver que ele está em alta, leve alta. E com a crise brasileira da gripe aviária, poderia se pensar assim, não, o Brasil vai ter problema para manter o ritmo da produção e exportação do frango. A grande questão é que mais ou menos 70% do frango produzido no Brasil é para consumo interno, então esse não vai parar. E nós temos a exportação que foi suspensa aí, parece que a União Europeia e China. Sim. Eles não representam nem 20% do volume que nós exportamos, então não é a maioria. Então isso pesa momentaneamente, negativamente no mercado brasileiro, mas em Chicago eles não deram bola não, eles não estão muito preocupados com isso, porque tem gripe aviária nos Estados Unidos, tem gripe aviária na Ásia, e a suspensão de importações de carne de frango por esses países é um problema para eles também, porque acaba fazendo com que eles tenham que comprar de outras origens e pagar mais caro, né? Porque quem tem o frango de outras origens vai cobrar mais, né? O Brasil, que é o maior exportador mundial do frango, não está podendo exportar para a China e para a União Europeia. Se eles precisarem comprar, vai ter que pagar mais.
essa é uma notícia que não é boa para eles também. Como nós somos o maior exportador mundial, vamos exportar mais de 5 milhões e 200 mil toneladas esse ano de carne de frango, das 15, 16 milhões que vão produzir, esses países, ó, a Coreia, grande importadora também, eles terão que pagar mais caro por outras origens. Então, em princípio, se o Brasil fizer o dever de casa e rapidamente solucionar o problema, eliminar o foco, nós vamos ver aí que rapidamente, aí dentro de 60 dias, nós vamos estar voltando a exportar a esses países aí em ritmo acelerado e o problema passa. A grande questão é que pro milho, falando em milho, nesse momento ele é negativo, né? Porque os grandes do setor de ração pararam as compras aí nessa semana para esperar, para ver como é que se resolve o problema, porque sabe que tem, saindo do campo em poucos dias, começam a colheita numa maior safrinha da história, vai vir muito milho, o produtor vendeu uns 40, 45% desse milho e o restante está com ele, vamos ter problema de armazenagem, isso é tudo fator positivo a favor do consumidor, do setor de ração, do setor de confinamento de boi, do setor de etanol. Nessa hora eles estão vendo essa crise do frango para poder comprar o milho mais barato. Isso aí, a crise do frango acabou sendo negativo para o produtor de milho num momento em que está a poucos dias da colheita do milho e que já vinha em queda forte, como a própria B3 mostrou ali, né? Caiu bastante e não mostra fôlego de alta no milho nesse momento, não. E a B3 já acomodada, né? O janeiro tentando segurar 70 aí, porque quando passar o fim do ano, o mercado não tem como recuar muito, né? Porque o mercado internacional tem escassez de milho, o mercado exportador de milho lá para janeiro, fevereiro é de 72, 73, 74 no Porto. O mercado vai seguir comprador. Então nós já estamos vendo a B3 começando a patinar, né? Tem um pouco de espaço de baixa aí para os próximos dias aí nos curtos aí, julho, setembro até o novembro tem, mas já não mostra um espaço de uma queda muito mais do que já recuou, uma queda brusca. Em princípio não há ambiente ou fundamento para perder os R$60, porque o milho ficaria muito competitivo na exportação e abriria mais janela exportável, né? Então, aparentemente, o impacto do momento é o impacto efetivo que a gripe aviária está fazendo, que tirou os compradores de campo, né? Quem precisa vender está tendo dificuldade e para conseguir vender está tendo que vender abaixo dos valores que vinha trabalhando antes, Fernando. Semana fraca no milho aí. Ô Vlamir, então assim, tem espaço para cair um pouco mais, até porque na sexta-feira nós tivemos a divulgação da primeira informação, o mercado estava ainda tentando entender e a gente começa a semana com mais possibilidades de novos casos, ainda o governo está investigando e os países também compradores de olho suspendendo essas compras pelo menos nesse instante. Mas ainda assim, a gente pode ver o mercado caindo um pouco mais, mas tem ali um limite também, a gente não deve acompanhar esse milho, por exemplo, na B3 abaixo de 60, o senhor acredita? Em princípio, tecnicamente não precisaria ir abaixo de 60, porque mercado de Porto aí, se a gente olhar o agosto aí, hoje ele está 65,50, né? Então, se a gente pensar entre o Porto e a B3, a variação máxima que poderia ser pensada seria uns R$5, né? O Porto pagar uns R$5 a mais do que a B3. Sim. Então, se a gente pegar o próprio setembro é 66,50, o setembro da B3 63. Então tem uma elasticidade possível de queda para chegar até os R$5 abaixo na B3 do que é o Porto, mas já não é uma variação tão grande, né? Pode cair um pouco sim. Mas aí, em princípio, se a gente vê os números do Porto de exportação e o número da B3, ele também já não tem uma elasticidade grande. Mas o fato é que tem demanda internacional possível, e o milho ficando mais barato, automaticamente ele vai ter mais compradores. Então nós vamos ver, porque continua tendo ainda a crise China, Estados Unidos, e a China vai continuar importando grandes volumes de milho em 2025, e em princípio não tem comprado nada nos Estados Unidos, né? Tem dado preferência a comprar aqui no Brasil. Temos aí outros espaços do mundo aí, porque há um déficit, né? Esse ano é de 30 milhões de toneladas de milho
entre a produção e o consumo, né? Os estoques de milho no mundo estão muito baixos. Pessoal precisando de milho, né? Na África, na Ásia, na própria Europa, né? E o milho ali do leste europeu, Ucrânia e Rússia, já saiu todo na exportação praticamente da safra passada. E agora tem a dúvida, né? Agora que a safra está andando, né? E teve frio aí nos últimos dias, tem possibilidade de geada na Rússia nessa semana sobre lavouras de milho. Então não tem uma garantia que a safra vai se consolidar bem ali, que são exportadores também, né? A Rússia e a Ucrânia são exportadores. A Ucrânia sempre foi o segundo exportador mundial. Com a guerra ela perdeu esse posto e passou ao terceiro lugar, quarto lugar, dependendo como anda a Argentina. Então, primeiro Estados Unidos, segundo Brasil, terceiro entre Rússia, Ucrânia e Argentina disputando aí a terceira vaga. Então esse é o quadro, não tem muita oferta. E a safra da Argentina, o produtor argentino vai esperar para vender lá em julho em diante, né? Por causa que a partir do dia 30 de junho tem a redução das retenções. Então até lá o produtor vai tentar segurar. Só que na Argentina tem notícia boa, né? Porque a notícia boa para nós, né? Com relação à questão do milho. Porque ainda tem quase 60% da safra de milho para colher ali na Argentina. E está com inundações, né? Choveu muito no fim de semana, muita chuva. Província de Buenos Aires, uma das províncias mais importantes da Argentina, com inundações, pegando muita lavoura. Ainda não tem dados de estrago, mas também vai ter problema por ali. Então, essa é a notícia boa para o produtor brasileiro, porque a Argentina é grande exportadora, né? A gente vai ficar de olho nisso. Ô Vlamir, só para a gente encerrar o milho, o produtor tem que ter cautela nesse instante para passar por esse período e essas informações também de gripe aviária. O produtor agora que deixou passar aí as vendas do milho aí quando poderia ter vendido bem melhor lá atrás, já fixado futuro, agora tem que aguardar notícias novas. Os fundamentos de longo prazo do milho são bons. No curto prazo no mercado brasileiro não tem notícia boa, né? Ainda para piorar veio a gripe aviária aí para atrapalhar mais, né? A vida do produtor de milho, né? Não tá fácil. Mas antes de me despedir aqui do senhor, o nosso repórter, como o João Batista Olive fala, Moacir Guarnieri, ressurgiu lá em Boa Esperança do Norte, enviou um vídeo aqui pra gente mostrar também. Vamos acompanhar agora. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, equipe de Tempo e Dinheiro. De volta ativa. Estamos aqui, dia 16 de maio. 14h15 da tarde. Sol e sol. Olha o tempo que bonito. E o milho, pura poeira. Beira de estrada, ó, perdendo umidade. Tá bonito. Mas tá aí, tamo aí. Tá muito quente agora. Hoje vamos rodar as lavouras, João Batista. Daqui a pouco. Um abraço, meu amigo. De volta ativa. O Moacir, ele continua feliz, né, Vlamir? Também ele tomou um barril de chopp no nosso encontro lá dos 45 anos da turma. Ele demorou um mês para voltar embora. Mas na olha... realidade, a situação da safra agora está indo já na fase de final do enchimento de grão, maturação. E a safra é muito parecida como ele está mostrando. Então esse reality show que ele fez nessa temporada da safra desde o começo até agora é a realidade do campo brasileiro, na maioria das regiões, né? Vamos ver agora como vai sair aí a produtividade na hora que as máquinas entrarem colhendo, né, Fernando? Mas tudo indica que, pelo andar aí das lavouras, pelo que a gente vê de campo, é uma safra para ser de 105 a 110 milhões de toneladas. Saíram de cerca, acreditamos que foi plantado uns 17 milhões e meio de hectares. Então é uma safra grande que vai obrigar o produtor que ainda não vendeu ou que vai precisar vender aí nos próximos 2, 3 meses, acompanhar muito o mercado aí para fazer posições aí nos momentos melhores, porque vem muita oferta de milho, principalmente aí no meio de junho até o meio de julho, aí, que serão os meses de maior pressão de oferta. Depois de final de julho e agosto, já entra naquela parte de 30%, 40% da reta de colheita final, e aí o produtor que já precisou já vendeu, já entregou, e já começa aquele produtor que vai segurar o milho para vender à frente. Então, mas vamos ter muita pressão de oferta de milho, isso é praticamente certo. Ô Vlamir, inclusive é isso que você vai falar também amanhã na Agro Brasília, que amanhã o senhor participa conosco direto da Agro Brasília, né?
Exatamente, amanhã nós vamos bater papo lá com os produtores, esclarecer essa situação no milho aí, para quem tem milho safrinha. Além do milho, vamos falar sobre feijão, o pessoal tem muito arroz em pivô, soja na nova safra, ou seja, o bate-papo vai ser bem abrangente lá, né? Então, amanhã a gente espera o pessoal da Agro Brasília, a partir das 9h da manhã, já vamos estar lá na Agro Brasília, vamos estar lá já na entrada, naquela casinha mais bonita que tem na feira lá, que é o Chalé da Charrua. Nós vamos estar lá amanhã, quarta e quinta-feira, esperamos o produtor lá. É isso aí, Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação, boa viagem para o senhor. Amanhã o senhor volta aqui conosco para trazer mais informações. Obrigada, viu, Vlamir? É isso aí, amanhã trazemos informações e imagens da Agro Brasília também, vamos trazer imagens de lá. Combinado, a gente espera o senhor aqui. Obrigada, Vlamir. Até mais, Dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, vamos aos preços do trigo lá no mercado internacional, já para compartilhar com vocês. A gente vai mostrar como é que estão as cotações, assim como nós fizemos também de soja e milho. Vamos lá, o setembro a 5,40,50, o dezembro a 5,62 e o março 26 a 5,81,75. Mercado trabalhando em campo positivo nesse instante lá também na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos atualizar as informações de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos aos preços aqui, né? Informações aí levantadas pelo time do CPEA e também o time do HF Brasil, já na tela aí para vocês. O leite março 25 a R$ 2,71 o litro no Rio de Janeiro. Ovo branco, a caixa com 30 dúzias a R$ 167,07 aqui na região de Bastos. Em São Paulo, tomate, salada 3A, a caixa de 20 quilos em R$ 76,67. Em Belo Horizonte, a cebola vermelha crioula tipo 2, saco de 20 quilos em R$ 49,00 lá na região de Caçador, em Santa Catarina. E a banana nanica, a primeira, preço ao produtor, 70 centavos o quilo no norte de Minas Gerais. Bom, segunda-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. A gente viu pouca movimentação na semana passada, isso porque a gente segue com a questão de oferta e demanda bastante ajustada. Temos parte dos produtores dando sequência ao plantio, enquanto outros estão liberando área. Claro que esse é um assunto para Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você que nos assiste do canal Tempo e Dinheiro. Aqui estamos para atualizações sobre o mercado da mandioca para a indústria. Notamos na semana passada um movimento de poucas variações nos preços. Ocorre que enquanto uma parcela dos produtores segue avançando com o plantio, outros, ainda que de forma isolada, têm avançado com a liberação de áreas, seja para se capitalizar ou já considerando o plantio da safra 25-26. Nesse sentido, a demanda e a oferta estiveram novamente ajustados. E diria mais, com leve melhora na demanda industrial. Cenário esse que vem dando uma certa sustentação aos preços. Assim, na semana passada o esmagamento teve uma queda de 2% e na parcial de maio a queda é de 4,6% frente à primeira quinzena do mês de abril. O preço médio da semana passada recuou apenas 0,3%, com a média em 0,9625 centavos por grama de amido, considerando a mandioca pós-tafecularia. Esse valor equivale a R$ 553,44 por tonelada. Na parcial de maio, a média está caindo 0,6% frente a igual período do mês de abril. Então, novamente reforçando, nós temos ali um certo ajuste entre oferta e a demanda industrial, em alguns momentos prevalecendo uma demanda um pouco mais aquecida, o que vem dando sustentação aos preços. E acreditamos que com o avanço do plantio que deve ocorrer
em maio, junho e até julho, essa oferta tende a se recuar um pouco e continuar dando alguma sustentação aos preços. Então, quarta-feira volto para mais informações sobre o mercado dos derivados da mandioca. Até lá! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Muito obrigada, Fábio. Agora a gente vai voltar com o Sérgio Braga, porque nós vamos atualizar as informações a respeito da gripe aviária aqui no Brasil, né, Sérgio? É exatamente aquilo que foi anunciado na semana passada. Nós temos aí um impacto, né? Também uma certa tensão, porque alguns países deixaram de importar as carnes aqui do Brasil. Primeiro foi a China, depois a União Europeia, outros seguiram na mesma toada. A expectativa também, ou pelo menos o próprio mapa atualizando algumas inspeções em outros estados, além do Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma, isso tudo significa um aspecto, né, um protocolo de biosseguridade, né, por dizer assim, bem atento e lógico, assim que ocorreu a identificação do caso, suspenderam as exportações e houve o alto embargo também pelas autoridades aqui no Brasil. Mas qual que está sendo o impacto? Será que nós temos alguma notícia positiva diante de todo esse cenário? Né? O que se fala é já de prejuízos em torno de 200 milhões de dólares aí a cada dia, né, do embargo das exportações. Né? Mas será que tem algum alento nessa situação toda? Tá aí, o próprio Correio do Povo mostra que o impacto nas exportações pode chegar a 200 milhões de dólares num primeiro momento. Nós vamos agora conversar com o Fernando Iglesias, que já está conosco, da agência Safras. Fernando, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação. Num momento, sem dúvida nenhuma, tenso, né? Nunca vi algo tão semelhante. Já vimos, né, em outras ocasiões, mas esse ano, sem dúvida nenhuma, é um primeiro impacto, tomara que seja o último nas notícias do agronegócio, não? Olá, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, e esse foco realmente tem um certo ineditismo, né? Dentre os grandes produtores da carne de frango ao redor do mundo, o Brasil era o único que não convivia com casos de influenza aviária em seu plantel comercial, nas suas granjas comerciais. Agora, isso já não é uma exclusividade do Brasil, né? Já temos que lidar com o problema, mas a nossa grande vantagem quando nós comparamos com os outros grandes produtores de carne de frango é justamente o trabalho muito sério que o Ministério da Agricultura conduz, que as secretarias de agricultura, que as defesas agropecuárias fazem país afora, que nos oferecem muita segurança, muita transparência e muita tranquilidade para navegar entre essas crises. Não por acaso o Brasil hoje é referência quando se trata de sanidade animal, quando se trata de biosseguridade. Falamos sobre os impactos, né, iniciais aí nas exportações e também, lógico, um reflexo nas outras proteínas animais. No caso, com os preços do boi gordo, né, que já está sofrendo com uma sazonalidade aí de queda de preços, também nos suínos. Será que esse impacto relacionado à proteína de frango, carne de frango, vai respingar, como já está respingando também no preço de outras proteínas? Isso é apenas um primeiro momento. Olha, vai depender muito de quanto tempo vai durar esse embargo e quais outros países vão aderir ao embargo do território nacional. Nós temos agora 3 grandes importadores de carne de frango do Brasil que suspenderam as compras de todo o Brasil. Quais são eles? A União Europeia, como você já referiu, a China, que é nosso maior grande comprador, né? Nosso principal comprador de carne de frango é a China, com uma fatia aí de mais de 10% das exportações brasileiras. E o terceiro grande país é a África do Sul, que tem em torno aí de 3,6%, 3,7% de tudo que o Brasil exporta, é o nosso quinto grande comprador de carne de frango. Então, esses 3 grandes mercados, somados, eles vão representar aí de 15% a 18% das vendas brasileiras. A boa notícia que eu tenho que colocar aqui, primeiro, países importantes, como os países ali do Oriente Médio, exemplo da Arábia Saudita e do Emirados Árabes Unidos, eles fecharam a nível regional, enquanto aí outros parceiros comerciais, como o Japão, fecharam apenas o município de Montenegro. Então, no meio de toda essa confusão, nós temos boas notícias. E queda de preços tanto da carne suína quanto da carne bovina, isso só vai acontecer se esses embargos aí se alongarem mais do que deveria
por um tempo mais extenso do que o inicialmente previsto, aí sim nós podemos ter desequilíbrios de oferta e demanda. Esse desequilíbrio vai acontecer de uma maneira bastante moderada em um primeiro momento, e caso fique restrito a esse único foco do Rio Grande do Sul, quando o problema for superado, o Brasil aí vai voltar a vender grandes quantidades de carne de frango no mercado internacional, estabelecendo aí o seu lugar, que é a liderança desse mercado, mantendo aí um ritmo muito forte, muito agressivo de exportação. Aliás, o Brasil é o grande exportador, porque outros países também já registraram o mesmo caso de influenza, né, na gripe aviária, né, foram plantéis inteiros praticamente de aves, né, de patos, frangos, até mesmo perus nos Estados Unidos. Isso não tem um tempo muito, não há muito tempo atrás. Agora, com relação a essa questão toda do Brasil, lógico, o produtor aqui ele fica atento, preocupado, mas o agricultor também diante dessa situação. Vai ter uma demanda menor por milho, vai influenciar também na queda maior dos preços do milho hoje praticados. Isso está no radar, Fernando? Não, por enquanto não. Por enquanto não. É precoce a gente falar nisso. Podemos ali ter ajustes de produção, corte dos alojamentos, mas lógico, enquanto ficar restrito a apenas um foco, o setor vai tentando ali, né, fazer as medidas de biosseguridade, as medidas sanitárias compatíveis com que o protocolo da OMSA rege, mas não vai chegar a ponto de impactar o consumo de milho. Veja, ano passado, os Estados Unidos teve a maior produção de carne de frango do mundo e com gravíssimos problemas causados pela influenza aviária. Da mesma forma que a União Europeia também produz grandes volumes de carne de frango, aloja muito, mesmo com influenza aviária presente. Então, isso não vai ser impactante a ponto de afetar aí o consumo de milho, tá? Lógico, o milho já apresenta uma perspectiva aí um pouco mais baixista, tem uma safrinha cada vez mais próxima de entrar no mercado, temos também ali questões que envolvem uma grande produção no mercado nos Estados Unidos, então tudo isso precisa ser ponderado. Mas, de uma maneira geral, não vai ser esse caso de influenza aviária, esse foco de influenza aviária, que vai acabar influenciando, que vai acabar afetando, gerar problemas na demanda por milho, acentuar ali movimentos de queda do milho. Então, não parece ser esse o caso nesse momento. Agora, só para poder complementar contigo, além dessa questão, aproveitando tua participação conosco, e o mercado do boi gordo, esse voltou a uma pressão muito forte lá na B3, abaixo dos R$ 300. O mercado físico também está sendo um pouquinho arrastado, né? Como é que está essa situação do boi gordo? Vai reagir só a partir da entre-safra mesmo? Este é um período natural, normal, de queda de preços? Só para confirmar contigo mais uma vez, Fernando. Bom, esses últimos 2 dias, tanto na sexta quanto agora nessa segunda-feira, muito desse movimento de queda que nós vimos na B3, a B3 chegou ali no contrato Maia a trabalhar abaixo de R$ 296 por arroba, né? Depois recuperou um pouquinho, mas muito disso está atrelado, sim, a riscos, né? A preocupações em torno da influenza aviária. Depois que as notícias vão sendo digeridas pelo mercado, é que eles vão percebendo que o cenário, apesar de ter uma certa ser preocupante, não há motivos para pânico. Essa é a grande questão. O Brasil está enfrentando o problema com a seriedade que ele merece, mas sem pânico. Não há motivos para ter pânico, para ter desespero dentro do mercado. O Brasil segue e seguirá como melhor alternativa global para a carne de frango. Sobre o mercado do boi, a sazonalidade é muito clara. Nós estamos num período ali de auge de safra. Os frigoríficos estão com escalas de abate bastante confortáveis e, por conta disso, vão exercendo pressão dia após dia dentro do mercado, que é bastante compreensível, bastante natural, tá? Então, esse movimento de queda tem muito a ver com essa sazonalidade. Nessas últimas 2 sessões, o mercado está processando todas essas informações que envolvem a influenza aviária no Brasil. Bom, mesmo que essa questão, só para poder finalizar, a carne fique no mercado interno, carne de frango, e é uma concorrente, querendo ou não, e pode ficar um pouco mais barata. Mesmo assim, não vai representar uma pressão muito grande, né? No caso, para carne suína e carne bovina também, né? No primeiro momento até pode acontecer, mas depois vai se ajustando o mercado, é isso, Fernando? Exatamente. Nós temos que lembrar aqui uma questão que é muito importante. A avicultura de corte ela tem maior flexibilidade de produção, é muito diferente do boi, principalmente no mercado da bovinocultura, que o ciclo é muito mais longo.
Então você demora para ver os efeitos, por exemplo, do descarte de matrizes, você demora para ver os efeitos da retenção de matrizes em outras oportunidades, né? Isso não é traduzido em mais oferta da noite para o dia. Na avicultura, apesar do o ciclo é mais curto, né? As coisas também não acontecem da noite para o dia, mas o ciclo é bem mais curto. Você consegue fazer ajustes de alojamento rapidamente, você consegue aí ajustar a sua produção de uma maneira mais efetiva, mais eficiente. Então, isso você tem essa flexibilidade e você consegue ajustar a sua produção de acordo com os desafios que o mercado apresenta, seja custo muito alto, problemas sanitários, como é o que a gente está observando agora, problemas ali de demanda. Então, tudo isso nós conseguimos aí fazer ajustes produtivos e adequar essa produção à realidade do mercado. Certo. E, de alguma forma, o pecuarista vai ficar atento a todas essas informações e sempre tem uma queda de braço, né? Segura um pouquinho o rebanho, segura aqueles lotes que iriam ser negociados à espera de um equilíbrio no mercado. A indústria, por sua vez, vai também buscar pressionar, né? Aproveita, né? Para poder pressionar e tentar preços menores numa situação como essa. Mas o mercado vai se ajustar, essa é a expectativa. Fernando, mais uma vez, pela tua participação, eu agradeço. Um abraço, boa semana para vocês aí de Safras e Mercado. Bom, é sempre um prazer participar. Contem comigo mais oportunidades. Até uma próxima. Obrigado. Bom, Fernanda, o mercado do boi gordo, sem dúvida nenhuma, começou a semana um pouco pressionado, lógico, com reflexo essa questão da gripe aviária, das exportações, mas o mercado deve se ajustar, tudo isso é uma questão de tempo. Lógico que tem que ser considerado também por quanto tempo esse embargo vai durar, né? Vai perdurar. De qualquer forma, as autoridades aqui no Brasil estão, né, pontualmente fazendo aquilo que é preciso, né? Embargando, investigando, analisando tudo aquilo que pode comprometer nossas exportações. Fernanda, contigo. É isso mesmo, Sérgio Braga. E claro que a gente vai continuar atualizando essas informações também aqui no Tempo e Dinheiro. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Sérgio, mas agora nós temos um conteúdo especial aqui, João Batista Olive, uma conversa com o Leandro Lodeia durante o evento do final de semana, o Proventus Field Day, e ele falando sobre essas culturas especiais que podem ser alternativas principalmente aos produtores de milho, e ele destacando, né, o nosso especialista, que tem espaço, mas a gente precisa de investimento, né? Um investimento maior em pesquisa, e é isso que a gente vai acompanhar agora. Leandro Lodeia, diretor da LC Sementes e da empresa de pesquisa Proventus, que organizou nesse final de semana aqui em Sorriso um dia de campo maravilhoso de culturas alternativas. Muita gente interessada, só para lembrar, só o Mato Grosso já tem mais de 250 mil hectares plantados de gergelim, e isso demanda muita pesquisa com novos materiais. Esse é o seu objetivo, Leandro, colocar novos materiais de culturas alternativas aqui no Mato Grosso? Sim, João. Na verdade, a gente já vem mais de 15 anos trabalhando nessas culturas especiais que a gente fala, né? Seja elas gergelim, os feijões calpi, feijões mungo, feijão, que essas culturas necessitam tem menos necessidade de água, né? menos demanda hídrica. Em cima disso, por quê? O milho aqui ele se destaca muito, até um milho aqui atrás, ele se destaca muito até dia 20 de fevereiro, né? É onde que é a janela ideal. Nós agricultores, nós temos que tirar o risco das nossas costas, né? E a gente pode botar essas culturas que têm necessidade hídrica menor para poder ter um resultado melhor. O que a gente quer? Que o agricultor diminua esse risco. Diminuindo o risco, tem mais dinheiro no bolso. Então essas culturas estão vindo para ser outras expectativas, outras possibilidades de plantio na segunda e terceira safra. Esse que é o nosso foco, nosso empenho em trabalhar com essas culturas. Mas a minha curiosidade, que eu fico impressionado, saber que toda essa pesquisa, todo esse campo de pesquisa, de novas tecnologias, está sendo feito pela iniciativa privada, ou seja, pela sua empresa, né, pela sua família, com muito esforço, na raça, sem apoio do Estado. É bom ou é ruim? Esse é o novo caminho, Leandro? João, no meu entender, assim, a pesquisa pública, né, nós temos exemplos aí, ela passa por uma transformação. Orçamentos apertados, falta de pessoas, então é um lado ruim,
a nível de desenvolvimento do país, do estado, é ruim, mas acaba tendo uma certa abertura de mercados, oportunidades de mercado para nós. Realmente a pesquisa, ela não é fácil, ela é onerosa e ela é muito trabalho. E nem sempre ela dá resultados financeiros, né? Então isso aí não é fácil, não é para qualquer um, é para quem realmente gosta ou é teimoso, né, João? Mas a luta mesmo é para que, pelo menos, os royalties, né, desse esforço seja revertido para vocês, o que não acontece no Brasil de hoje. O atual sistema aí de produção é complicado, João, realmente. O tal do pensamento ganha-ganha, né, não é fácil, porque a partir do momento que pegou um pouco de semente e vai para o mercado, ela tem 2, 3 anos só, e depois ela acaba caindo na mão de muita gente e não tem esse retorno aí da semente. Não é fácil, João, mas a gente tem fé que vai melhorar esse mercado, estamos trabalhando para isso, e realmente a pesquisa é o caminho mais puro para o sucesso. Então, estamos aqui no dia de campo de culturas especiais da Proventus, aqui em Sorriso. O que vai ser já daqui para frente? Como é que vai ser o futuro? O que você planeja? João, esse evento, pela demanda desse ano, pelo resultado desse ano, com certeza a gente vai fazer um evento anual, né? A gente quer trabalhar nisso e levar essa informação para o campo. A gente não adianta só ter a pesquisa, gerar informação e não transferir. É a história das espigas de milho, compartilhar as espigas de milho melhor, né, João? A gente tem que transferir isso aí para poder ter sucesso. No Mato Grosso, no Mato Piba, no Brasil todo? João, a gente é uma empresa pequena, né? Temos localizado aqui na nossa linda Sorriso, Mato Grosso, né? Mas são tecnologias que podem ser transferidas para todo o Cerrado, até inclusive o Mato Piba. O Tempo e Dinheiro, Leandro, vai estar sempre junto com você, divulgando a sua luta, as novas tecnologias para um Brasil melhor. Viva o Brasil, Leandro! Viva o Brasil, João, e eu agradeço a tua oportunidade, a tua pessoa, ao longo dessa vida nossa aí, sempre nos acompanhando. Valeu, meu companheiro, pessoal. Vamos em frente. Um abraço. Muito bom. Além disso, nós temos um outro destaque também do Poder 360, já para compartilhar com vocês, falando do Centro-Direita vence eleições em Portugal. Bom, trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, João Batista Olive também conversou com o professor Ademir Calegari, falando exatamente sobre o futuro do nosso Brasil, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Falo com o doutor Ademir Calegari, pesquisador, não gosto de ser chamado de professor, mas é o professor, né? E essencialmente nós vamos falar sobre o futuro do Brasil. Doutor Ademir, o senhor já correu o mundo, vários países, se dedicou a sua vida à pesquisa, a salvar a produção agrícola, a salvar a natureza, a fazer um mix de plantas, muito bacana. Mas o senhor é um brasileiro, um cidadão. Doutor Ademir, como é que o senhor vê o futuro do Brasil? O futuro do Brasil, nós temos que nos comprometer, porque estamos comprometidos, as organizações dos produtores, comprometidos com a produção e produtividade. E temos que buscar aí caminhos de liberdade, caminhos de autonomia, continuar por aquilo que fazer, buscar sistemas melhores, mais adequados, mais adaptados para diminuir o custo de produção, os desafios de commodities que temos, a necessidade de conhecer bem o seu solo, fazer um bom diagnóstico, utilizar ferramentas essenciais para desenvolver os passos aí de uma agricultura regenerativa. Ou seja, utilização de composto quando é possível, utilização de animais no sistema, mix de planta de cobertura, uso de ativos biológicos, e assim nós vamos diminuir o uso de insumos externos, vamos privilegiar mais ou deixar mais que a Mãe Natureza nos ajude. Mas precisa ter esse comprometimento com a história, com o futuro da nossa pátria, do nosso Brasil, para que nós possamos ser cada vez mais livre, cada vez mais atuante e mais adiante. Isso, é isso aí, muito bem. Doutor Ademir, claro, o foco está na agricultura, o foco está na preservação, o foco está na produção de alimentos. Mas eu quero que o senhor foque o país, olhando para cima, assim, de cima para baixo, olhando o país, a população, a comunicação, o que está sendo falado. Sim. O senhor tem esperança? Como é que vai ser o Brasil daqui a 10 anos? Eu tenho esperança que o Brasil possa passar, né, os seus desafios, as suas dificuldades. Temos mais uma melhor divisão de rendas, uma maior valorização do trabalho humano. Os empresários se unam mais, os produtores rurais tenham mais união nas suas causas para que nós possamos representar melhor o nosso país. O excedente, tratar com os alimentos, ter mais alimentos disponíveis aos produtores, às pessoas,
aos cidadãos e um país mais avançado, que possa atender demandas internacionais e preservando sempre mais, cada vez mais, a qualidade de vida das pessoas e protegendo o seu meio ambiente, protegendo as suas fazendas e assim por diante. Doutor Ademir Calegari, você mais objetivo. Se Deus nos ajudar, daqui a 10 anos nós estaremos de volta aqui a Sorriso. Que país nós vamos encontrar daqui a 10 anos? Eu espero, assim como tivemos aqui há 10 anos atrás, juntos, eu espero um país com muito mais alegria, com mais divisão de rendas, com mais produção, produtividade, com mais participação das pessoas e, consequentemente, levando o quê? Mais liberdade de todos, mais acesso a crédito, mais condições adequadas para avançar um pequeno, médio, grande produtor e todos os demais que fazem toda essa esfera, não só a agricultura, como todos os outros setores, com muito mais harmonia. Focando no futuro, qual é a mensagem que o senhor deixa para os jovens do Brasil? Os jovens do Brasil que temos que não só ficar nas mídias, não ficar só nos resultados de computadores, nos resultados de mídia. Nós temos que ir a campo, nós temos que estar conversando com os produtores, temos que sentir esses produtores, sentir a agricultura, amar a mãe natureza, pisar no chão e avançar cada vez mais, para termos um país cada vez melhor, mais produtivo, mais equilibrado e, consequentemente, mais feliz para todos. O doutor Ademir Calegari é um homem intenso. O senhor não para, vai para cá, vai para lá. O senhor é um homem feliz, doutor Ademir? Graças a Deus, sou feliz, mas estamos buscando cada vez melhor. Já visitamos e trabalhamos em 52 países e vendo que essa agricultura, que é a mãe natureza, é maravilhosa. E precisamos de liberdade, precisamos de participação, precisamos de estar juntos para avançarmos cada vez mais. Para encerrar o nosso grito de Viva o Brasil! Viva o Brasil, Viva doutor o Brasil, Ademir. estamos juntos. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos adiante, sempre. E viva o Brasil! E aqui no Tempo e Dinheiro, nós vamos agora às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço na tela, café arábica lá na Bolsa de Nova York, a gente tem o vencimento julho 25 a 375,65, subindo mais de 2%. Temos todos os vencimentos também. O maio 25, então, a 378, julho a 376,10, o setembro a 372,80 e o dezembro a 367, mercado subindo mais de 2% nas principais posições. Aqui na Bolsa Brasileira nós temos o setembro a 462,50, subindo 2,78%, o dezembro a 449,20, subindo 2,73%. E o café robusta lá na Bolsa de Londres também iniciou a semana em campo positivo. Nós temos o julho 25 a 4.964 dólares por tonelada nesse instante, subindo 2,33%. Assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Como passaram o final de semana? Eu espero que bem. Fechamos semana passada com ambos os cafés testando novamente esses suportes que a gente vem comentando dias atrás aqui, deste canal de baixa que eles estão. 365 para a Arábica, 4.800 por tonelada para o Conilon. O Arábica está há 4 dias encaixotado entre os preços de 380 e 365. Tá até interessante de assistir essa briga entre compradores e vendedores desses dias aí. A possível chegada de grandes frentes frias à frente pode fazer com que o mercado segure um pouco a mão nestas realizações desse canal de baixo que nós comentamos, até que se confirme uma possibilidade real ou não. Porém, pessoal, vale sempre lembrar vocês, nós ainda estamos num canal de baixa para os dois cafés. Isso ainda não se reverteu. Então a gente pode sim ver esses cafés testarem um fundo até mais baixo do que eles vieram testar semana passada. Ok? O mercado não apresenta até aqui um sinal claro de exaustão desse movimento. Vamos ver o que vai acontecer nessa semana. Nesse momento agora eles estão rateando um pouquinho em subir. Vamos aguardar a evolução dos preços até sexta-feira. Por hoje é só. Fiquem com Deus, uma boa tarde e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga.
Opa, desliguei para poder não incomodar a Fernanda enquanto ela estava fazendo a transmissão. Mas vamos lá, vamos às informações do mercado de pecuária nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Portanto, o mercado abriu a semana pressionado na B3 e também no mercado lá da mercado físico, segundo a Scott Consultoria, 12 praças em queda. Maio, lá na B3, 297,20, recua 0,30%. Junho, a 298,85, 0,43 de queda. Julho, a R$ 309, uma queda de 0,52%. Agosto, R$ 313,40. Portanto, o mercado segue com 12 praças, segundo a Scott Consultoria, em queda. Mercado futuro também em queda. Temos uma tela, pelo menos da Scott Consultoria. Thaís, oeste da Bahia, 295,50. Tocantins ao sul, 278. Tocantins ao norte, 279. Região sudeste, Rondônia, R$ 263. Isabela Camargo, da HN Agro, comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, na última sexta-feira, então, a gente teve a notícia da gripe aviária que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, do foco de gripe aviária que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente trouxe alguns dados em relação à importância do estado na produção de carne de frango do Brasil e o que a gente espera aí para o mercado no curto prazo. Então, o Rio Grande do Sul, ele ocupa a terceira posição, tanto de produção como de estado exportador. Segundo o IBGE, em 2024, 17,7% do total de cabeças abatidas pelo Brasil foi no Rio Grande do Sul. A gente tem a primeira colocação para Santa Catarina e o segundo colocado como Paraná. Em relação às exportações, como eu disse, também ocupa a terceira posição. Em 2024, o estado reduziu em 6,3% do seu volume exportado quando a gente compara 2023, né, devido a problemas que já foram enfrentados no ano passado pelo estado, que acabou resultando aí na diminuição do volume. E pensando nos países que proibiram a exportação total do Brasil, a gente tem a China, que foi nosso principal comprador em 2024, apesar de vir reduzindo as suas importações, né, reduziu em 18% quando a gente compara 2023, é o principal comprador da carne de frango brasileira. E a União Europeia, ela vinha num movimento crescente de compras. Em abril tinha aumentado em 42,8% as suas compras, totalizando 26,8 mil toneladas, e também, então, deixa de comprar a carne brasileira. O Japão, a gente teve a notícia de que vai ser regional, né? Então, somente a carne do Rio Grande do Sul não pode ser enviada para o país. Nesse primeiro momento, essa carne que deixa de ser enviada fica no mercado interno, então a gente tem a preocupação com a competitividade com a carne bovina e suína, já que com essa maior oferta a gente tende a ter queda em relação aos preços, e aí também uma pressão em relação à carne bovina e suína. E nesse momento, segunda quinzena do mês, a gente já não tem o mercado interno aí, tem um poder de compra menor quando a gente compara a primeira quinzena do mês. Então, a gente acredita que nesse momento a gente deve ter um volume maior, uma pressão de baixa em relação aos preços, mas a gente acredita que, caso não apareça aí novos focos, em breve isso deve se resolver, né? Pensando na importância do Brasil como principal exportador da carne de frango no mundo aí. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Um abraço a toda a equipe. Vamos direto ao CPEA, vamos direto a Piracicaba, falar com o Tiago Bernardino sobre o mercado do boi gordo nessa semana tensa. Boa tarde, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 19 de maio, segunda-feira, mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que termina a semana, dia 16 de maio, terceira semana do mês, começando essa quarta semana com a notícia de influenza aviária no rebanho avícola brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, trazendo uma preocupação para todos os mercados globais, não somente o brasileiro, e aí eu falo também no mercado de carnes, mercado de grãos. Então a gente tem sim um cenário de pecuária
precificado para baixo. O indicador futuro já vem operando a 296 para o final de maio, fechando a 298 na sexta-feira, com o indicador CPE-Exalc já precificando todo esse movimento. Observou-se sim, ao longo do dia de sexta-feira, uma preocupação grande por parte de pecuarista, entregando um volume maior de animais, a carne despencando também, mais de 1%, chegando a valer algo em torno de R$ 22,00 a carcaça casada no atacado de São Paulo. E a segunda-feira não vem sendo diferente, pelo menos momentaneamente, a gente vem sentindo sim essa maior preocupação devido à questão sanitária com o frango brasileiro. O frango tem uma relação direta com a carne bovina, frango mais barato significa a carne bovina mais pressionada, e dado todo esse cenário, os agentes se preocupam em termos do volume disponível no mercado e o que isso pode afetar. Então, a gente ainda precisa entender um pouco essa dinâmica de quais países vão efetivamente embargar e por qual período. No curto prazo, o montante que essa carne vai ficar no nosso mercado, para assim ter um impacto no mercado de pecuária de corte, no mercado do boi, no mercado da carne bovina. Mas sim, a gente tem esse cenário já de pressão que somou-se ao final do mês, a segunda quinzena do mês, assim como o maior valor de boi devido ao fim da safra. Amanhã, provavelmente, o mercado sinalizando mais a precificação, terça, quarta e quinta, e a gente volta com mais informação. Um forte abraço e boa semana a todos. Obrigado, igualmente para vocês aí no CPE, direto de Piracicaba. Bom, Fernanda, são essas informações. O mercado está atento, sem dúvida, e preocupado, ainda precificando o final de mês, segunda quinzena, e lógico os reflexos que essa gripe aviária deve ter no mercado de carnes, proteínas, animais como um todo, e também nos grãos. Fernanda. É isso, e a gente vai seguir acompanhando todas essas informações e atualizando também no Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga, muito obrigada. Amanhã tem mais. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Até boa tarde amanhã. A todos. Boa tarde. E boa tarde a todos vocês que nos acompanharam, né? Mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta com muito mais. Até lá. Tchau.